Boa tarde, boa noite, meu irmão, minha irmã. Hoje começa esta série comigo, Pastor Bruno, tratando a respeito da cultura. Os cultos de quinta, no mês de abril, serão comigo. E eu tratarei desta pauta de redenção da cultura. Hoje, neste 1º de abril, e não é mentira, eu vou tratar de Deus, o homem e a cultura. Na próxima quinta, humanidade, queda e cultura, a manifestação da queda na cultura. E depois, a fé, igreja e cultura, como é que essa questão da queda e da cultura entra para dentro da igreja e o que dá de nuance, de mudanças a respeito disso tudo. E depois, a proposta de redenção da cultura. Nós, os redimidos, então, redimindo a cultura. Não sei se você sabe, eu tenho uma formação em arte, sou pós-graduado em sociologia, fiz a sociologia e depois do curso de teologia, nosso seminário presbiteriano, e é um tema muito caro para mim, é uma coisa que eu gosto muito. Então, fica comigo, pega a sua Bíblia e vamos juntos tratar desse tema tão importante e que a nossa igreja, nesses meses especiais no culto de quinta, vai tratar com pastores específicos e vai ser uma bênção para nós, em nome de Jesus. Amém? Então manda o link, chama alguém, chama o irmão, um amigo, alguém que se interessa pelo tema e que precisa de saber dessas manifestações do pecado na nossa vida e na nossa sociedade. Então vem comigo e pegue a sua Bíblia, por favor, e abra a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 1. Isso, Gênesis no capítulo 1, no verso 26. Gênesis capítulo 1, no verso 26, diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Então pula comigo aí no capítulo 2, no verso 15. Observe só. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Cultivar e o guardar. O termo cultura, para nós, homens e mulheres, cidadãos, habitantes desse mundo, é um termo controverso porque é muito amplo. E muita gente dá definições a respeito de cultura em questões que não abrangem o termo, não explicam muito bem e deixam eles limitados ou às vezes colocam coisas na cultura que não são cultura. Por exemplo, observa comigo, cultura não é mero conhecimento. Cultura não é o nível de informação e a quantidade de informação que você tem. Muita gente fala assim: o fulano tem cultura. Ou numa briga, numa discussão, diz assim: fulano não tem cultura nenhuma, essa pessoa é muito ignorante, ela não tem cultura. Mas afinal de contas, cultura é apenas ter conhecimento, ter diploma? Será que uma pessoa iletrada, semi-analfabeta ou até mesmo analfabeta não tem cultura? Quando a gente vai ver a respeito de cultura, a cultura não quer dizer isso. Uma pessoa, uma família, seja tribal, indígena, que não tem a cultura ocidental, de conhecimento, os ditos diplomas, o conhecimento ao longo da história, não tem conhecimento das sociedades em volta,
ela tem sim uma cultura. Como eu disse, cultivar e guardar é uma coisa que a gente precisa de observar segundo as Escrituras. O que a Bíblia está falando a respeito desse cultivo e dessa guarda? O que é? Porque a cultura se manifesta na estética, na língua, nos hábitos. Então observe só, hábitos, manifestações culturais, manifestações artísticas, arranjos sociais, padrão ou método nos costumes, tudo isso é cultura. O jeito que a gente conversa, a família que a gente vem, os costumes desta família. A sua cultura como indivíduo, a cultura da família, a cultura da sociedade em volta de você. O bairro, já notou que um bairro tem um certo proceder, uma cultura local, diferentemente de outro bairro. A geografia do local muda a cultura. O povo europeu tem uma cultura específica, não somente por causa da distância, por exemplo, do Brasil, mas por causa do clima. Então tudo isso marca e dá formas à cultura. Observe, quando a gente está falando de cultura, não é o mero cultivar, mas o modo de cultivo. Esse slide que você está vendo trata a respeito daquilo que a Bíblia diz. O termo cultura, e me observe bem, o termo cultura, quando a gente está tratando a respeito das Escrituras, esse termo cultivar e guardar, tem relação com esse cuidado que o Senhor nos chamou para ter com o planeta. Cultivar a terra, mas não apenas cultivar, também preservar. Cuidar da terra, cuidar do planeta. Cuidar e cultivar para que se desenvolvesse, a partir da criação do homem, este ambiente com esta marca, feitos à imagem e semelhança de Deus, manifestando na terra aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, cultivar e preservar. Então assim o homem deveria, nesse cultivo do jardim, criar ao longo do tempo e ao longo do desenvolvimento do homem, após a criação de Adão e Eva, cidades, bosques, planetas, e há muitas discussões como deveriam ser essa cidade dos homens, se ela refletiria a cidade de Deus, assim como Agostinho escreveu. Observe, essa estética, língua, hábitos, esses agrupamentos sociais, o modo de governo da sociedade, da família, hábitos alimentares, de educação, mostram a nossa cultura. E assim, nós, seres humanos, temos manifestado aquilo que Deus nos chamou para fazer, mas não somente isso, temos manifestado a queda. Então quer dizer que quando nós olhamos cultura no espectro bíblico, teológico, na cosmovisão cristã, o que é uma cosmovisão? É uma maneira de olhar a vida, e você precisa de ter uma cosmovisão cristã para ler a cultura, saber aquilo que é da humanidade caída e aquilo que vem de Deus como manifestação de Deus. A cultura, então, ela começa no indivíduo. Você tem as suas marcas culturais. Depois, como eu disse, a família. A sua família tem uma cultura própria. Como eu costumo dizer, lá em casa, café com leite. Na sua casa, leite com café. Tudo isso mostra para nós que cada família tem o seu trato, os seus acordos, os seus contratos. E na sociedade também. Como Rousseau escreveu do contrato social, a gente vai vendo que a sociedade ela tem uma organização e esta organização faz com que esta sociedade tenha a sua cultura, as suas músicas, as suas histórias, os seus mitos. Tudo isso traz essa cultura como marca local. Não é somente o conhecimento que tem do planeta, das coisas, da história. Não é somente conhecimento, é essa manifestação da sociedade. E temos a cultura regional, a cultura mineira desta região do Brasil é diferente, como o Brasil tem uma
uma região geográfica muito vasta, amplitude, é um país continental, o Brasil, ele tem a cultura muito diferente no norte para o nordeste para o sul. E diferentemente das tratativas das artes, da língua, do idioma, do sotaque, nós temos essas marcações culturais. E nós temos então a cultura como esse cultivo e esse modo de cultivo no Brasil como um todo. Esta marcação das pessoas na sua terra, por exemplo, a maneira de plantio do Brasil, muitas vezes vai se dar de maneira diferente para o Egito, por exemplo. Olha que interessante, quando a gente vê a prosperidade de Israel, não somente pelas promessas de Deus diretas na terra, a bênção direta, mas a bênção de Deus no povo, na cultura do povo, fez do povo de Israel um povo próspero que planta no deserto numa maneira de cultivar. E o povo do Egito, numa terra seca e árida, da mesma maneira, no mesmo espaço geográfico, não consegue fazer o que o povo de Israel faz na própria terra, na mesma terra. Então há uma diferença nesse modo de cultivo. Observe, você tem uma maneira de lidar com o seu dinheiro. E você vê que uma pessoa que recebe o mesmo salário, um colega, um par, um dos seus pares no seu trabalho, ele tem uma maneira de lidar com o dinheiro que não é tão próspero como a sua. Mas como assim? Quais são as diferenças entre situações de normalidade, de calor e pressão? Por que esta pessoa não consegue o mesmo êxito que você tem? Tudo isso se explica, às vezes, por causa do modo de cultivar. Espero que você esteja me entendendo. Sendo assim, Adorno e Horkheimer, dois sociólogos, pessoas que vieram aí dessa escola de Frankfurt, uma escola que sai de Frankfurt, uma ideia que sai de Frankfurt e se instala nos Estados Unidos, onde agora sociólogos querem entender a sociedade, mas muito mais do que entender, propor à sociedade uma nova postura, todos eles de linha socialista, marxista, começam a ler a sociedade e muitos com êxito começam a entender, por exemplo, a indústria cultural. Porque nós temos a nossa cultura, mas também nós somos influenciados pela cultura dos outros. Nós somos influenciados passivamente, onde eu começo a observar uma cultura e adequo times de futebol, gostos musicais, hábitos. Por exemplo, no Brasil nós tomamos muito mais banho do que pessoas da Europa, somente por causa da geografia, porque lá é muito frio e tal. Não, é por uma questão cultural. Nossa, talvez derivada aí dos indígenas, onde se banhavam muito mais do que os portugueses, nós no Brasil então, nessa miscigenação, nessa mistura de culturas, tomamos mais banho do que na Europa. Sem preconceitos aqui, olha só. E observe, a indústria cultural dá para nós então uma consciência coletiva. E eu pergunto, é uma consciência coletiva manipulada? Observa comigo esse rapaz do slide aí. Esse rapaz, você diria que é um jovem dos Estados Unidos, da Europa ou do Brasil? Da Europa, talvez, dos Estados Unidos e do Brasil, quase que com certeza. Se ele for um cantor de rap, de hip hop, de uma cultura americana, ele poderia ser colocado como um cantor de rap do Brasil? Então observa como é que as culturas se misturam e muitas vezes não foi uma coisa natural, foi por causa de uma indústria cultural. E aí eu te pergunto, você considera a indústria cultural como algo neutro? É simplesmente uma manifestação humana, não é uma coisa despropositada? Segundo Adorno e Horkheimer, não. Adorno e Horkheimer são esses dois que você vê aí ao seu lado direito, essas pessoas aí, esses homens, e eles, estudiosos da sociedade, começaram a observar que a indústria cultural se tornou um problema de, às vezes, opressão, de busca de monopólio e controle. Por exemplo, quando a Coca-Cola surgiu, o que foi o mote da Coca-Cola? Refrigere-se, beba Coca-Cola. E a Coca-Cola, então, qual era o objetivo dela?
espalhar por todo mundo. E diziam que terá uma venda de Coca-Cola em cada país do mundo, e foi isso que aconteceu. E todos nós tomamos então um hábito, uma cultura de se refrigerar através deste refrigerante em todos os lugares do mundo. E todo mundo diz então, beba Coca-Cola. Tudo isso, como a gente vê, tem gente que adquiriu na cultura da família ter que domingo tomar uma Coca-Cola no almoço. Tem gente que tem essa cultura. Então, passa-se muito mais do que um modo de consumo para se transformar em cultura, em uma marca individual, tanto da pessoa e também coletivo da família. Como eu disse, essa busca de monopólio e de controle pode ser muito nocivo. Propagandas fazendo pessoas adquirirem culturas de gasto, culturas de obtenção de supérfluos, e isso torna, por exemplo, a cultura americana muito consumista. E esse consumo exacerbado vem para o Brasil e atrapalha muita gente, onde muita gente consome muito e muitos, com pouco dinheiro, querendo consumir estas coisas que são propostas, se perdem. Está vendo como é que uma cultura pode ser deturpada, transformada e atrapalhada através desta indústria cultural? Observa comigo. Quando a gente vê cultura, me parece que nas Escrituras, Deus está fazendo uma proposta para o homem. Porque Deus nos diz, no verso 15 de Gênesis, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. É uma ordenança, um mandato, aquilo que nós chamamos de mandato cultural. Mandato cultural, nós temos uma ordem de Deus: povoar a terra, criar filhos, família e fazer dessa terra um melhor lugar. Mas houve então a queda, ponto crucial dessa mensagem. Ponto crucial para todo cristão que quer entender e ler a cultura através das Escrituras. Observe, quando Deus fala de cultivo e modo de cultivar e preservação, Ele está dizendo aquilo que era para ser, para sermos e nós realizarmos, aquilo que era para ser e realizar. E observe que aquilo que era para ser e realizar se deturpou, então nós vemos que aquilo que se tornou e se manifestou, aquilo que era para ser e realizar de bênção, de vida, de manifestação regional, daquilo que era ser manifestado, da bondade de Deus, da vida de Deus na terra, de santidade, de uma vida plena, limpa e feliz, nós vimos então que se torna uma coisa pesada, um caos, naquilo que era para ser cosmo. Já ouviu essa palavra cosmético? Eu gosto muito de usar esses termos. Sabe por quê? Porque essa palavra cosmético vem de equilíbrio, de cosmo, de perfeição, daquilo que tem uma ordenação perfeita de arranjo. E caos quer dizer desequilíbrio, desarranjo, bagunça. Por isso que a mulher passa cosmético no rosto, para que esse rosto fique belo. Mas muitas vezes os estragos da vida fazem o nosso rosto virar o quê? Um caos. O que se tornou e se manifestou? Aquilo que era para ser um cosmo perfeito se torna um caos e a queda. E o que é que acontece? Você está vendo aí a imagem de um rebelde de Banksy, um artista gráfico, um artista plástico das ruas, um grafiteiro. O Banksy fez essa crítica a respeito da revolta humana para que nós pudéssemos jogar flores. Essa é uma das leituras que podemos ter desse trabalho de arte. Observa só, a cultura humana, quando a gente vê, no geral, de homem a homem, nós vemos marcos que se identificam muito além de culturas regionais ou nacionais. Nós vemos que há marcos na cultura humana inteira, que todo homem e mulher vai tendo como cultura da humanidade. Uma coisa delas são as guerras, os desarranjos sociais, os conflitos, a pobreza, a miséria.
E a gente, então, tentando sobreviver nesse mundo, vemos que há um marco na sociedade. E assim, nós vamos vendo que esta sociedade, ela foi marcada pela queda como um todo. Então, uma maneira de nós entendermos a cultura do mundo é o que aconteceu como fruto da queda. Primeiramente, morte. Morte da humanidade. Observe, medo, ansiedade, medo de perder o sustento. A queda trouxe ao homem uma nova maneira de fazer esse cultivo e essa preservação do planeta. Se aquilo que éramos para fazer, para preservar o planeta, para o planeta nos dar sustento, crendo que Deus, a fonte da vida, equilibra esse mundo, nós vemos que, como fruto da queda, essa preservação não acontece, esse cultivo é mal feito e nós então temos guerras, temos problemas. E não adianta criarmos alegria, cultura, diversão, porque a guerra e a miséria sempre será uma presença na humanidade. Não há utopia, não há maneira alguma de nós humanos fazermos dessa sociedade algo melhor sem a presença de Deus sendo manifesta nessa cultura e começando primeiramente com o indivíduo. É por isso que você precisa do Senhor na sua vida e precisa do Evangelho para que a cultura da sua casa, a cultura do seu bairro, a cultura do seu país seja transformada pela santidade, pelas ordenanças de Deus e nós então, manifestando o mandato cultural de Deus nesse planeta, trazemos equilíbrio novamente a essa terra. Aí você está vendo a imagem do Mickey e do Ronald McDonald guiando essa menina, que é uma imagem marcante na história humana, essa menina fugindo aí da queda da bomba em Hiroshima e Nagasaki. Essa menina, graças a Deus, sobreviveu e conta essa história para nós hoje. Observa, existe manifestação da queda na cultura, como eu disse. Essa outra imagem de Banksy aí mostra o amor indo embora, né? Uma imagem poética e pesada para mim. Essa menina que mostra esse afeto, esse amor indo embora, é o que aconteceu na vida humana. A queda nos trouxe isso, e olha aqui para mim. O indivíduo com Deus foi separado. Então a queda trouxe separação do indivíduo com Deus, a queda trouxe separação do indivíduo em seu próprio eu, e a queda trouxe separação de indivíduos com o outro. Na sociedade como um todo houve uma quebra. O indivíduo com Deus não foi nos permitido então esse contato e expulso fomos do jardim. Essa expulsão do jardim, Michael Horton diz que é fruto da misericórdia de Deus, veja só. Nós fomos retirados do jardim para que nós não pudéssemos alimentar da vida eterna em pecado. Então, fruto da misericórdia. Deus, em sua misericórdia, nos tira do jardim e permite que cultivemos esse planeta, mas nós devemos então nos religar com Deus. A queda trouxe essa separação. Morte agora e morte eterna, uma separação eterna de Deus, para aqueles que viverem sem Cristo. O indivíduo em seu próprio eu, nós não nos entendemos, por isso necessário o pastoreio, por isso necessário a palavra, por isso necessário os psicólogos, os remédios, os psiquiatras. Então isso tudo é manifestação da queda na cultura. Se não fosse a queda, nós não precisaríamos de médicos. Olha só, então se você é doutor, médico, psiquiatra, psicólogo, você louva a Deus aí pela misericórdia, não pela queda, óbvio, mas pela misericórdia. E o indivíduo um com o outro. Nós guerreamos entre si, nós não entendemos, nos entendemos, nós caminhamos em guerra. Observa só por que tem guerra. Por que há uma cultura bélica? Por que há uma cultura de armamento? Por que há em toda sociedade legítima defesa? Agora tem uma marca que, segundo Justo González, um historiador da igreja, que ele escreve no seu livro Evangelho e Cultura, que é muito interessante, desse
pecado manifesto na cultura como consequência direta. Você está vendo aí o Ronald McDonald gordinho, dizendo, eu amo isso? Será que eu amo isso mesmo? Olha só, uma das manifestações da cultura direta é o egoísmo. E Rusto Gonzalez coloca essa opressão. E eu, lendo a respeito disso, porque o Justo Gonzalez fala o quê? Me observe. Ele fala que, por causa da queda, a cultura, então, fica como uma marca na vida humana como um todo, a sujeição de um ser humano contra o outro. Sempre, então, sujeitando um ser humano ao outro, fruto da queda, uma maldição. Olha o que Deus disse ao homem e à a mulher ficaria sujeita a seu marido e a sua vontade seria para o seu marido. E essa sujeição, então, quando é um lar cristão, esta submissão é uma bênção para a vida da família. Agora, quando essas relações são fora do Evangelho, fora dessa vida que o Senhor nos propõe, o que nós vemos? Um caos na família, um problema nesse modo de tratamento do homem e da mulher. Mas não somente isso, uma sujeição de homens a homens, uma opressão. E por quê? A opressão como método de segurança para a subsistência, uma vez que fomos separados da fonte da vida. Antes da manifestação cultural, a queda altera a relação pessoal, gerando uma cultura de opressão em todo o planeta. Essa opressão, observe só, ela não é uma visão de Karl Marx, que também leu a sociedade pela ótica de um materialismo dialético, onde ele observa, olha, a sociedade vai se reorganizando, onde opressores promovem a opressão e esses oprimidos então fazem uma revolta e é sempre essas classes e a classe então de dominação são as classes que ditam as regras naquele tempo. Karl Marx faz uma leitura muito limitada, porém não deixa de ser correta a respeito dessa opressão. Porém, não é somente uma classe oprimindo a outra, são pessoas oprimindo pessoas em toda a humanidade. Não existe opressores e oprimidos em termos de classe, existe opressores e oprimidos na sociedade inteira. E isso muda a nossa ótica de entender isso, porque é muito maior. Sabe por quê que um ser humano oprime o outro e coloca o outro em sujeição? Por causa do egoísmo. É fruto do egoísmo e do medo de perda da vida. O egoísmo, então, faz eu comer como se não houvesse o amanhã. O egoísmo me faz reter, o egoísmo me traz ansiedade e me faz eu me perder quanto àquilo que eu quero comer e vestir, a preocupação sobre o dia de amanhã, porque fomos separados da fonte da vida. E tudo isso, a queda então, traz em todo o coração humano o egoísmo, a idolatria para supostos provedores. Observe o fruto da queda. Pessoas, pares, cônjuges, empregados, clãs, países, tribos, seja o que for, todos foram marcados com esse egoísmo, essa preocupação com o sustento, e isso promove guerras, ocupações, opressão ao outro, porque todos querem reter para preservar a própria vida, enquanto éramos para preservar a vida como um todo. Note, o fruto da queda trouxe para nós uma preocupação com a nossa subsistência que gera todas as doenças psicológicas desse mundo. A preocupação em ser amado, a preocupação em ser sustentado, a preocupação em ter o dia de amanhã com provisão certa. E tudo isso traz guerra, traz opressão, traz a sujeição do outro, a escravidão, para que eu tenha garantido a minha subsistência. Traz a idolatria, o que é um ídolo, senão aquilo que pode me dar sustento, boa colheita. Isso a gente vê ao longo da história, Deus nos mandando então desfazermos os ídolos. Como então fazer a redenção da cultura? Como então nós vamos propor uma redenção da cultura? Uma cultura que possa promover paz, equilíbrio, sustento para todos. Não é comunismo,
Não é socialismo, é uma cultura que possa promover equanimidade e aquele que por causa dos acontecimentos da vida não tem tanta posse, possa ser ajudado e ter a possibilidade de fazer uma ascensão social, de ter sustento e ter vida, para que aquele que tem muito não retenha. Não é uma obrigação, um imposto progressivo ou uma retenção de herança, não é isso. É pelo coração da pessoa ela entender que fomos chamados a cultivar o planeta e a redimir esse planeta. Observa só, como pode isso acontecer? Como é que eu faço para voltar a sorrir? Como é que eu faço para que essa cultura comece a ser transformada na minha família, na minha sociedade, no meu bairro, no meu país e para este mundo? Primeiro, transformando a minha cultura, transformando a mim mesmo, redenção do eu me entregando ao senhorio de Cristo. É por isso que se você quer uma mudança na sua vida, você precisa de se render ao Senhor Jesus, porque é Ele a fonte da vida, é Ele que vai fazer a sua cultura transparecendo, sendo transformada e mostrando o Senhor, é Ele que cuida de você e te sustenta. Então a sua ótica de vida muda. Por quê? Quem é o primeiro gerador de cultura dentro de qualquer ambiente? É o indivíduo. O Senhor nos chamou para ter uma cultura celestial, se assim posso dizer. E esse Deus bondoso chama a cada um, eu e você, para termos a nossa vida transformada, para que a nossa cultura seja transformada. Então, religar-se à fonte da vida. Essa é a proposta. A redenção, a rendição, note, os bonequinhos na arte destruindo um ídolo. Nós precisamos desfazer o ídolo do nosso ego, a nossa centralidade na nossa própria vida, para perceber que fomos chamados a cultivar, a guardar, a fazer do ambiente onde a gente está um ambiente melhor e trazer redenção. Assim, preservando, tirando os ídolos do nosso coração, tirando os ídolos da nossa vida, sabendo que é Deus que nos sustenta. Porque aquele que se entregou por nós, aquele que se deu, não sujeitando outros, mas se sujeitando à vontade de Deus, para nós reinarmos com Ele, não preocuparmos mais com a nossa vida. A cruz, a redenção, fez a coroa de espinhos e aquele madeiro se transformar na coroa de rei e num trono. Meu irmão e minha irmã, para que essa cultura seja vista na nossa casa, na nossa vida, a redenção do eu. O Evangelho, primeiramente, me alcança, vem para mim, para que eu tenha redimido os meus olhos e, através disso, da minha mente, meu coração, essa transformação ser manifesta na minha vida como um todo, em toda a cultura. Eu quero orar pela sua vida, pelo seu entendimento das coisas, pela vida que o Senhor te chama para viver, para que você, enquanto recebedor desse mandato cultural, saiba que Deus te chama para transformar esse mundo ao redor. Amém? Através das artes, da poesia, da música, das artes plásticas, da escrita, do seu trabalho, da matemática, português, seja o que for, das ciências, que nós reflitamos a bondade e esse mandato cultural de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos deu uma ordem e nos deu uma missão de refletirmos a bondade do Senhor. Obrigado pela conversão da nossa alma, que nos faz entender essa vida, que entende a queda, mas busca através do Senhor, a fonte da vida, transformar tudo ao nosso redor. Abençoa cada um que me vê. Deus, tira a cultura do medo do nosso meio. Tira, ó Deus, a cultura do desespero, a cultura do egoísmo, a ansiedade. E, ó Deus, que na nossa casa tenha uma cultura de bênção e de paz, que a nossa igreja, ó Deus, manifeste os dons e talentos que o Senhor nos deu e que em nome de Jesus o Senhor nos abençoe. Obrigado, ó Pai, pela salvação e pela vida, em nome de Jesus. É isso aí, meu amigo, forte abraço,
Te vejo aqui quinta-feira que vem e acompanhe, manda esse link e esteja conosco por todo esse mês de abril aqui comigo, com a nossa 8ª igreja. É isso aí, 8ª igreja e você, redimindo a cultura. Olá, gente boa, muito obrigado por você estar conosco nesse vídeo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Não deixe de dar o seu like. Também inscreva-se no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Um grande abraço.